Lucas, 9 anos, sempre foi uma criança comunicativa e tranquila. Mas nos últimos 3 meses, sua mãe Renata começou a notar algo diferente. Ele mentia com frequência crescente. Dizia que tinha feito a lição quando não tinha, inventava que estava doente para não ir à escola, afirmava que havia perdido objetos que na verdade escondia. No início, Renata achou que eram mentiras típicas da idade, aquelas que toda criança conta. Mas algo a incomodava. Lucas parecia ansioso quando mentia, evitava olhar nos olhos e as mentiras estavam ficando cada vez mais elaboradas. Mentir faz parte do desenvolvimento infantil. Estudos mostram que crianças começam a desenvolver a capacidade de mentir entre os 3 e 4 anos de idade, o que na verdade indica um marco cognitivo importante, a compreensão de que outras pessoas têm pensamentos diferentes dos seus. Aos 6 anos, praticamente todas as crianças já mentiram em algum momento, e isso, dentro de certos limites, é completamente normal. Mas quando as mentiras deixam de ser ocasionais e se tornam um padrão persistente, quando elas vêm acompanhadas de outros sinais comportamentais, quando a criança parece estar usando a mentira não como travessura, mas como mecanismo de proteção ou fuga, é aí que precisamos olhar com mais atenção. Neste vídeo, vamos entender a diferença entre mentiras típicas do desenvolvimento infantil e mentiras que podem estar sinalizando sofrimento emocional. Você vai aprender a identificar 4 sinais específicos que diferenciam uma mentira comum de um possível pedido de ajuda. Vamos falar sobre os padrões de comportamento que merecem atenção, os sintomas que podem acompanhar essas mentiras e, principalmente, o que fazer quando você identificar esses sinais. O caso de Lucas não é isolado. Muitas famílias enfrentam essa situação sem saber exatamente como agir. A linha entre educar sobre honestidade e perceber que algo mais profundo está acontecendo pode ser tênue. Renata, como muitos pais, oscilava entre aplicar consequências pelas mentiras e uma intuição de que seu filho estava tentando comunicar algo que não conseguia expressar com palavras. A verdade é que crianças e adolescentes nem sempre têm vocabulário emocional desenvolvido para dizer "estou ansioso", "estou com medo" ou "estou sofrendo bullying". Às vezes, comportamentos como mentir repetidamente são a única forma que encontram de lidar com situações que os sobrecarregam emocionalmente. Reconhecer esses sinais precocemente pode fazer toda a diferença no bem-estar emocional dos nossos filhos. Vamos começar entendendo o que a ciência diz sobre mentiras na infância e quando devemos nos preocupar. Mentir é uma habilidade cognitiva complexa. Para que uma criança consiga mentir, ela precisa ter desenvolvido o que chamamos de teoria da mente, a capacidade de entender que outras pessoas têm conhecimentos, crenças e pensamentos diferentes dos seus. Isso explica por que crianças muito pequenas, com menos de 3 anos, geralmente não conseguem mentir de forma convincente. Elas ainda não compreendem totalmente que você não sabe. Segundo pesquisas em psicologia do desenvolvimento, aproximadamente 96% das crianças entre 4 e 8 anos já mentiram pelo menos uma vez. Na fase escolar, entre 6 e 12 anos, mentiras ocasionais fazem parte do processo de testar limites, evitar consequências desagradáveis ou proteger a própria imagem. Isso é desenvolvimento típico. No entanto, a Associação Americana de Psicologia identifica que entre 5 e 8% das crianças desenvolvem padrões persistentes de mentira que estão associados a sofrimento emocional subjacente. Nesses casos, a mentira não é apenas uma estratégia para evitar punição ou ganhar vantagem. Ela se torna um mecanismo de defesa contra ansiedade, medo, trauma ou baixa autoestima. A diferença fundamental está no padrão e no contexto. Mentiras do desenvolvimento normal são geralmente esporádicas, situacionais e diminuem quando a criança percebe que a honestidade traz melhores resultados. Já mentiras que sinalizam sofrimento emocional tendem a ser frequentes, persistentes mesmo diante de consequências e frequentemente vêm acompanhadas de outros sinais comportamentais ou emocionais. Do ponto de vista neurobiológico, quando uma criança está sob estresse crônico, seja por bullying, pressão acadêmica excessiva, problemas familiares ou ansiedade, o cérebro entra em modo de sobrevivência. O córtex pré-frontal, responsável pelo julgamento moral e controle de impulsos, fica comprometido, enquanto a amígdala, centro do medo, fica hiperativa. Nesse estado, mentir pode se tornar uma resposta automática de proteção.
A Sociedade Brasileira de Pediatria ressalta a importância de diferenciar mentiras intencionais de confabulação, quando a criança genuinamente confunde fantasia com realidade, comum até os 6 anos, e de mentiras compulsivas, que podem indicar transtornos emocionais. A identificação precoce é crucial porque, quando tratada adequadamente, a criança aprende formas mais saudáveis de lidar com suas emoções. O que veremos a seguir são 4 sinais específicos que ajudam a distinguir quando as mentiras frequentes na infância merecem uma atenção mais cuidadosa. Cada sinal será acompanhado de critérios objetivos de observação, exemplos práticos e orientações claras sobre o que é esperado para a idade e o que pode indicar necessidade de suporte profissional. O primeiro sinal que merece atenção é quando a criança mente repetidamente para evitar situações, pessoas ou atividades específicas, e esse padrão se mantém por várias semanas consecutivas. Não estamos falando de mentiras isoladas para escapar de uma tarefa chata. Estamos falando de mentiras sistemáticas, direcionadas a evitar contextos particulares. O que você deve observar é se a criança inventa doenças, compromissos fictícios ou desculpas elaboradas, sempre relacionadas ao mesmo tipo de situação. Por exemplo, ela sempre mente para não ir à escola, sempre inventa razões para não participar de atividades em grupo, sempre cria desculpas para não ir a determinados lugares ou encontrar certas pessoas. A frequência preocupante é de no mínimo 3 a 4 vezes por semana durante pelo menos 3 semanas consecutivas. Agora vamos entender a diferença crucial aqui. Normal é mentir ocasionalmente para evitar uma situação desagradável específica. Uma criança de 7 anos que diz que está com dor de barriga para não fazer uma prova que não estudou. Ou um adolescente de 13 anos que inventa um compromisso para não ir a uma festa que não quer ir. São situações pontuais, sem padrão repetitivo, e a criança não demonstra ansiedade intensa quando precisa enfrentar a situação. A recusa persistente, mesmo diante de consequências. Frequentemente, essas mentiras vêm acompanhadas de sintomas físicos, como dor de estômago, dor de cabeça ou choro na noite anterior ou manhã do evento temido. Um exemplo prático. Sofia, 11 anos, começou a inventar que tinha médico, que esqueceu um uniforme ou que estava passando mal toda vez que tinha aula de educação física. Em um mês, ela usou 8 desculpas diferentes para evitar essas aulas especificamente. Suas notas nas outras matérias eram boas, mas ela demonstrava pânico visível nas manhãs de terça e quinta-feira, dias da educação física. Descobriu-se posteriormente que Sofia estava sofrendo bullying no vestiário. A orientação aqui é documentar por 3 semanas quais situações a criança tenta evitar, que mentiras usa e quais reações emocionais estão associadas. Se o padrão persistir por 4 semanas ou mais, é momento de buscar avaliação profissional. O segundo sinal importante acontece quando as mentiras vêm acompanhadas de manifestações físicas recorrentes que não têm causa médica identificável. Estamos falando de um padrão onde o corpo da criança está literalmente expressando o que ela não consegue comunicar com palavras. Observe se a criança apresenta queixas físicas frequentes nos momentos em que mente ou logo após situações em que precisa mentir. Dores de cabeça, dores abdominais, náuseas, tremores, sudorese excessiva ou falta de ar. Essas queixas aparecem com frequência de pelo menos 3 vezes por semana, persistem por mais de 2 semanas e geralmente já foram investigadas por um pediatra sem que nenhuma causa orgânica tenha sido encontrada. O que é normal para a idade é uma criança ocasionalmente sentir nervosismo antes de uma situação difícil, um frio na barriga antes de uma apresentação escolar, ou ficar um pouco tensa quando sabe que fez algo errado e vai precisar explicar. Essas reações são passageiras, não interferem no dia a dia e desaparecem rapidamente quando a situação se resolve. O que merece atenção é quando esses sintomas físicos são intensos, frequentes e estão claramente conectados ao padrão de mentiras. A criança desenvolve dor de estômago real toda vez que precisa inventar uma desculpa. Apresenta dor de cabeça que a impede de ir à escola logo depois de mentir sobre a lição de casa. Tem crises de choro com náusea quando é confrontada sobre uma mentira. Os sintomas são genuínos, não fingidos, e a criança está realmente sofrendo fisicamente.
Vamos a um exemplo concreto. Miguel, 8 anos, mentia frequentemente sobre ter terminado as tarefas escolares. Sempre que sua mãe descobria a mentira e marcava a reunião com a professora, Miguel desenvolvia dor de cabeça intensa e vômitos na manhã seguinte. Isso aconteceu 6 vezes em 2 meses. Exames médicos não encontraram nada. O corpo de Miguel estava somatizando a ansiedade que ele sentia, mas não conseguia verbalizar. Descobriu-se que ele tinha dificuldade de aprendizagem não diagnosticada e mentia por vergonha de não conseguir acompanhar a turma. Documente durante 2 semanas. Quando a criança mente, que sintomas físicos aparecem, intensidade e duração. Se houver 3 ou mais episódios por semana com sintomas físicos associados, procure avaliação com psicólogo infantil, além do acompanhamento pediátrico. O terceiro sinal envolve mentiras que a criança conta sobre si mesma, sobre suas capacidades, conquistas ou sobre como os outros a veem. Essas mentiras revelam uma distorção na autopercepção e frequentemente estão ligadas a questões profundas de autoestima e valor próprio. Preste atenção quando a criança inventa sistematicamente conquistas que não aconteceram, exagera habilidades de forma desproporcional ou mente sobre como é tratado pelos colegas. Ela pode dizer que tirou notas excelentes quando foi mal, inventar que é popular na escola quando na verdade está isolada ou criar histórias sobre talentos especiais que não possui. A frequência preocupante é quando isso acontece em mais de metade das conversas sobre escola, amizades ou atividades por um período superior a 4 semanas. Normal é uma criança ocasionalmente exagerar uma história, fantasiar sobre ser super-heróia ou embelezar um pouco a realidade para se sentir especial. Crianças entre 5 e 8 anos, especialmente, ainda transitam entre fantasia e realidade. Um menino de 6 anos que conta que é o melhor jogador de futebol da escola quando na verdade ainda está aprendendo, é típico dessa fase. O que se torna preocupante é quando essas mentiras sobre si mesmas são persistentes, elaboradas e, se a criança demonstra sofrimento visível quando confrontada com a realidade. Ela insiste nas mentiras mesmo diante de evidências contrárias. Fica extremamente defensiva, irritada ou triste quando alguém questiona essas afirmações. Há uma necessidade compulsiva de construir uma versão melhorada de si mesma, porque a versão real parece insuportável. Um exemplo prático dessa situação. Laura, 10 anos, contava para a família que era líder de um grupo de amigas na escola, que organizava festas e era muito popular. Na verdade, Laura comia sozinha no recreio todos os dias e era frequentemente excluída das atividades. Quando sua mãe descobriu a verdade em uma reunião escolar, Laura teve uma crise de choro intensa e revelou que sentia vergonha de ser rejeitada e que mentia para que a família não a visse como fracassada. Observe por 4 semanas o conteúdo das mentiras. São sobre realizações reais ou imaginárias. Como a criança reage quando a realidade é apresentada? Há sinais de tristeza profunda ou vergonha excessiva? Se o padrão persistir, especialmente com isolamento social real, busque apoio psicológico imediatamente. O quarto sinal é quando as mentiras se tornam progressivamente mais complexas e elaboradas ao longo do tempo, e isso vem acompanhado de um afastamento gradual das interações sociais e familiares. É como se a criança estivesse construindo uma realidade paralela e se refugiando nela. Observe se as mentiras começaram simples e foram se tornando cada vez mais detalhadas e difíceis de sustentar. A criança cria histórias com múltiplas camadas, inventa personagens, situações inteiras que nunca aconteceram. Paralelamente, ela passa mais tempo sozinha no quarto, evita conversas familiares, recusa convites de amigos ou atividades que antes gostava. Esse processo de intensificação das mentiras, junto com o isolamento, acontece de forma progressiva ao longo de 6 a 8 semanas. Normal é uma criança ter fases de querer mais privacidade, especialmente na pré-adolescência e adolescência. É esperado que um jovem de 12 anos prefira ficar no quarto ouvindo música a estar na sala com a família em alguns momentos. Também é normal contar mentiras pequenas sobre onde estava ou com quem saiu, testando limites de independência. São comportamentos pontuais de desenvolvimento. O que exige atenção é quando há uma mudança marcante no padrão de socialização, junto com mentiras cada vez mais elaboradas. A criança que antes era comunicativa agora mal fala com a família,
E evita ativamente olhar nos olhos, dá respostas monossilábicas, passa a maior parte do tempo isolada. As mentiras se tornam histórias complexas que exigem outras mentiras para serem mantidas. A perda de interesse em atividades que antes traziam prazer. A criança parece estar vivendo em um mundo próprio onde a mentira se tornou mais confortável que a realidade. Vamos ao exemplo. Pedro, 12 anos, começou mentindo sobre pequenas coisas, mas em 2 meses estava inventando uma vida inteira paralela. Dizia que tinha um grupo de amigos online, que participava de campeonatos de jogos, que conversava com pessoas de outros países. Passava 6 horas diárias trancado no quarto. Na verdade, Pedro estava sofrendo bullying severo na escola e havia criado essa realidade fictícia como forma de escapar da dor do isolamento real que vivia. Monitore por 6 semanas. Tempo que a criança passa isolada diariamente, qualidade das interações familiares, complexidade crescente das mentiras. Se houver isolamento superior a 3 horas diárias, junto com mentiras progressivas, procure avaliação urgente. Agora que você conhece os 4 sinais, vamos ao que realmente importa, o que fazer quando identificar esses padrões. A forma como você aborda a situação pode fazer toda a diferença no bem-estar emocional do seu filho. O primeiro passo é criar um ambiente de segurança emocional. Antes de confrontar sobre as mentiras, observe e documente. Anote durante pelo menos 2 semanas quando as mentiras acontecem, em que contexto, que emoções a criança demonstra, quais sintomas físicos ou comportamentais acompanham. Esse registro será valioso tanto para você entender o padrão, quanto para apresentar a um profissional se necessário. O segundo passo é abrir um diálogo sem julgamento. Escolha um momento tranquilo, sem pressão de tempo. Use frases como: "Tenho notado que você tem evitado a escola ultimamente e estou preocupado. Você está passando por algo difícil?" Evite começar com acusações sobre as mentiras. O foco deve ser entender o que está causando esse comportamento, não punir a mentira em si. O terceiro passo é validar os sentimentos sem validar a mentira. Você pode dizer: "Eu entendo que você está com medo de ir à escola e isso é real para você. Vamos descobrir juntos o que está acontecendo. Mas preciso que você confie em mim e seja honesto, porque só assim posso te ajudar de verdade." Mostre que o problema não é sentir medo, ansiedade ou vergonha, mas sim não ter com quem compartilhar isso. Quando buscar ajuda profissional? Se qualquer um dos 4 sinais persistir por mais de 4 semanas, se houver prejuízo no desempenho escolar, se a criança demonstrar sofrimento intenso, se houver isolamento social progressivo ou se aparecerem sintomas físicos recorrentes sem causa médica, procure um psicólogo infantil especializado em terapia cognitivo-comportamental ou psicodinâmica. O pediatra também pode fazer encaminhamentos adequados. Como escolher o profissional certo? Busque psicólogos com registro ativo no Conselho Regional de Psicologia, experiência comprovada com a faixa etária do seu filho e que trabalhem com abordagens baseadas em evidências. Pergunte sobre a experiência dele com questões de ansiedade, autoestima ou trauma infantil, dependendo do que você observou. A primeira consulta deve servir para você avaliar se há conexão entre o profissional e a criança. O que não fazer é absolutamente crucial. Não puna severamente as mentiras sem investigar a causa. Não envergonhe a criança publicamente ou compare com irmãos. Não ignore o padrão esperando que passe sozinho. Não force confissões através de interrogatórios agressivos. Não rotule a criança como mentirosa ou desonesta. Essas atitudes aumentam a vergonha e o sofrimento, piorando o quadro. Como documentar adequadamente? Mantenha um diário de observações, anotando data e hora da mentira, contexto em que aconteceu, conteúdo da mentira, reação emocional da criança, sintomas físicos observados e como a situação foi resolvida. Anote também mudanças no sono, apetite, relacionamentos e desempenho escolar. Esse registro oferece uma visão clara do padrão ao longo do tempo. Lembra do Lucas, o menino de 9 anos que abriu este vídeo? Depois que sua mãe Renata identificou o padrão de mentiras e buscou a ajuda de uma psicóloga infantil, descobriu-se que Lucas estava sofrendo com ansiedade de desempenho escolar. Ele mentia sobre as lições porque sentia que nunca eram boas o suficiente. Com 6 meses de terapia e ajustes na abordagem familiar, Lucas hoje consegue expressar seus medos com palavras, não com mentiras. A família criou um ambiente onde ele pode falar sobre suas dificuldades sem medo de julgamento.
Recapitulando os 4 sinais que vimos: mentiras com padrão de evitação de situações específicas, mentiras acompanhadas de sintomas físicos recorrentes, mentiras sobre autopercepção e autoestima e mentiras progressivas com isolamento social. Se você ou alguém próximo precisa de apoio, saiba que existem recursos disponíveis. O CVV, Centro de Valorização da Vida, atende pelo número 188. É gratuito e funciona 24 horas. Os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, oferecem atendimento de saúde mental em sua cidade. O Disque 100 recebe denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes. Você não está sozinho nessa jornada. Identificar esses sinais precocemente não é sobre rotular seu filho como problemático. É sobre entender que ele está pedindo ajuda da única forma que consegue no momento. Com acolhimento, compreensão e apoio profissional adequado, crianças e adolescentes podem desenvolver formas mais saudáveis de lidar com suas emoções e desafios. Se este conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal Sinais Silenciosos para receber mais informações baseadas em ciência sobre desenvolvimento infantil e saúde mental. Deixe nos comentários: você já passou por uma situação parecida? Como lidou?